Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje, dando continuidade ao estudo, da obra O Livro dos Espíritos, nós estamos justamente na segunda parte. Lembra? O livro é dividido em várias partes. A primeira parte das causas primárias, a segunda parte é do mundo espiritual. Nós estamos justamente nessa segunda parte, mais especificadamente no capítulo 7 dessa segunda parte, que é da volta do espírito à vida corporal. Em vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre a questão que a inteligência é ligada ao espírito, sobre as influências que o espírito tem no organismo e que o organismo tem na manifestação desse espírito. Foram questões bastante interessantes. E no vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre a infância, a adolescência e processos de simpatia e antipatia. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, nunca vi ela e já sinto uma alegria no coração. Nossa, aquela pessoa ali, meu santo não bateu com ela. O que isso quer dizer? Nossa, criancinha, gente, fase da adolescência, uma dificuldade, depois transição, meu Deus. Enfim, todos esses comentários, todas essas reflexões estaremos aqui então fazendo. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as leituras das perguntas e das respostas, 379 até a pergunta de 391. Faça as reflexões e depois volte para cá, para que a gente possa então dar continuidade e estudar mais a fundo a respeito desses assuntos. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar? Bom, começando o nosso vídeo aqui, falando a respeito da infância e da adolescência, desse estágio inicial do processo encarnatório. Bom, de acordo com os espíritos superiores, eles nos explicam coisas bastante interessantes. Eles nos colocam que o espírito que habita o corpo de uma criança pode ser mais desenvolvido do que de um adulto. Você fala, mas a criança ela é tão inocente, ela é tão, como que isso pode acontecer? O adulto não é o mais evoluído? Ele fala, não, o espírito daquela criança pode ser bem mais evoluído do que o dos pais. Mas vamos lembrar do que nós vimos nos vídeos anteriores? A limitação do desenvolvimento do organismo, dos órgãos, limita a manifestação completa desse espírito. Ou seja, no processo da infância, quando nós vamos aqui para o processo e iniciamos a jornada, olha que é uma questão muito interessante e convém reflexão. Vocês concordam que demora um tempo, mesmo depois que a gente nasce, para a gente tomar consciência de nós? Isso leva até anos. Se eu te lembrar, você lembra dos 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade? Difícil, né? A gente tem alguns lapsos de algumas coisas, e aí, se eu te perguntar, quando você tomou consciência efetiva do que você realmente é, dos seus valores, da sua. Olha, pode ter que gente que responda e fala, olha, foi depois dos 18. Foi lá pelos 20 e tantos. Antes era só uma revolta, um monte de questionamento, um monte de coisa. Enfim, a doutrina espírita nos explica que o processo da infância, o processo de perturbação, digamos assim, é natural e é da natureza, que é um processo em que o espírito ele vem então para a matéria, e esse momento ele é fundamental porque, de acordo com a sabedoria universal, é o momento onde os pais, aqueles que ficaram responsáveis pela tutela daquele espírito, podem agir. E isso não significa que esse espírito ali, estando nesse estágio de inocência, esse estado mais limitado, ele seja menos evoluído. Peguemos a exemplo Jesus. Hum? Então, olha que questão interessante, né? A perturbação, ela não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Então, você nasceu e. Não, ela é gradativa. E ela vai diminuindo com o desenvolvimento dos órgãos, ou seja, à medida em que essa criança, que esse indivíduo vai desenvolvendo, que ele vai crescendo, ele vai tomando mais consciência de si, as suas habilidades, aquilo que ele traz no seu espírito vai começando a se manifestar mais. Exemplo. Pegamos aqui o exemplo de espíritos que vêm com uma questão voltada para a música muito bem desenvolvida. No início, ali, criancinhas, as orelhas ainda não estão muito bem desenvolvidas, a parte cognitiva ainda não está muito bem desenvolvida para tanto. Então isso requer um certo desenvolvimento até chegar no momento em que ele vai então começar essas manifestações. Entendem? A mesma coisa são conosco. Então, esse processo que eles chamam de perturbação, ela é natural, acontece e requer uma reflexão. Que eles falam que no processo entre nascimento e morte vai acontecer a mesma coisa. Que não é, nossa, meu Deus, já tô aqui no. Não é assim. É um processo
que pode ser mais rápido, mais demorado, esquece o fator tempo, tá? Mas que existe essa ocasião, que existe esse momento, porque requer ali tudo um equilíbrio. Olha que interessante isso, né? E aí eles comentam que essa infância, então, é uma espécie de período, né, de repouso do espírito, e ele não é constrangedor para o espírito. Como assim? Para e pensa, o espírito evoluído, ele fala, então você vai reencarnar, então na infância a gente vai, entre aspas, te rebaixar para você ficar infantil, para depois começar a se manifestar. Isso daí não seria meio que constrangedor para o espírito que já é muito evoluído? Não, não. Porque ele sabe que tudo na natureza há sabedoria, e o nosso Criador entende que esse momento é necessário para que assim o seja. Como assim? Pare e pense. Imaginemos que nós voltássemos para cá e nós não tivéssemos aquela docilidade, aquela inocência das crianças. Imagine como seriam as nossas relações com os nossos pais. Já pararam para pensar sobre isso? Geralmente o que a gente fala, não, a criança está sendo inocente, coitadinha dela, vamos lá, vamos educar, vamos amar, vem cá, me dá um abraço. Agora imagine se essa criança fosse um adolescente ou fosse um adulto. E isso é interessante porque, se ela fosse, geralmente em adolescente e adulto a gente faz o quê? Não, moleque difícil. Não, pessoa difícil. A gente ignora. A gente esquece, né, desse fator de inocência, esquece desse fator, não, já tem responsabilidade, olha lá, ó. Já tem ciência de si. Então, não, ali, ó, ele que corra por seus atos. Entendem? O Deus é tão sábio que, sabendo dessa questão, ele coloca o processo de infância para que os pais tenham mais ação sobre os filhos, para que nesse momento ele consiga ali educar, que ele consiga ali burilar, ajudar nos momentos ali de correção da conduta moral, porque a gente vai estudar isso mais para frente, mas a paternidade, a maternidade é uma missão. Ser pai, ser mãe é Deus confia um espírito a você para que você o eduque nos sentidos morais. Olha, isso aqui não é legal por conta disso, disso e disso. Seja fraterno, seja amoroso por conta disso, disso e disso. Tem qualidade ali. Ter amor envolvido. Não é criar para você, mas é criar para o mundo, para Deus. Que assim como você, aquele ser vai ser um instrumento. A pergunta é: temos feito isso uns para com os outros? Então a infância, assim como nas próprias. Vamos pegar aqui as estações, né? Quando a gente pensa lá na primavera, que a gente pensa ali no outono, no inverno, no verão, não nessa ordem, né? Mas quando a gente pensa nas estações, o verão, o apogeu, o inverno, a mesma coisa acontece com a nossa vida, sim ou não? A gente tem ali a infância, esse processo de ele começar a querer. Aí vem o adulto, o apogeu, o verão. Sim ou não? Não acontece essas mesmas situações? Então, em tudo há semelhança, em tudo há sabedoria. Então, esse processo de começar a despertar, de começar, tem todo um porquê. E ele é muito válido, tanto para o espírito que está encarnado, quanto para os pais. Olha que interessante as perguntas de 383 e 385. A pergunta de 383 diz o seguinte: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Ou seja, para o espírito, qual que é a utilidade para nós passar por esse processo de infância? Por que eu já não venho para cá, então, para esse contato do mundo material e já venho fazendo o que eu tenho que fazer? Vamos burilar aquilo ali, mexer naquilo ali, vamos pedir desculpa aqui? Por que é necessário isso? Olha a resposta. Encarnado, com o objetivo de aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Lembra da criança? É mais dócil. Capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para que o devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Em outras palavras, nesse momento de docilidade, de inocência, da pureza das crianças, lembra quando Jesus fala assim: olha, para quem não for igual, essas criancinhas aqui não tiverem os corações assim como das criancinhas, não conseguirá entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Você já viu que a criança, ela tem, olha, não faça isso, seja assim, vamos conversar. Ela tem mais abertura para conversar,
ela tem mais abertura para o diálogo, para o pensamento, ela não tá fechada. É muito comum, por exemplo, nós vamos ali amadurecendo, não é nem evoluindo, nós vamos amadurecendo, e aí a pessoa começa a falar de um assunto, você fala: "Não, não quero". Onde é que tá a criancinha nesse lado? Onde é que tá aquele coração da pureza, de querer ouvir o outro, de querer escutar o outro, de aprender com o outro? Já observaram que as crianças, elas têm isso? Fala: "Olha, vamos conversar aqui?" A criança: "Vamos". Nós vamos perdendo isso, né, porque nós achamos donos da verdade, a máscara do egoísmo vem, sabemos mais do que os outros. Nós não temos essa docilidade. Então, a infância ela serve muito para que a gente consiga ter esse contato com os nossos pais de uma maneira mais tranquila e consigamos ali aprender com eles, porque eles já estão no estado do apogeu deles, né? No estágio em que eles já manifestam suas características, então eles conseguem nos educar e nos dar instruções que vão nos ajudar para a vida toda. Olha a pergunta de 385, muito interessante. Que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o que o espírito se modifica. É muito comum isso, né? Uma pergunta interessante. Adolescência é aquele estado que você fala, meu Deus do céu. E aí, aquela confusão de pensamentos, aquela questão que você fala, vamos aqui entender um pouquinho dessa situação. Então, a infância é aquela docilidade. Os pais colocam muitas crenças, colocam ali muitas, normas, beleza. Dócil, você vai pegando aquilo ali, vai pegando, vai aprendendo, vai fazendo de acordo, vai dançando de acordo com o baile, criança é dócil. Aí chega o estágio da adolescência, que é isso? O nosso corpo começou então no desenvolvimento, a tal ponto em que o nosso espírito vai começar a querer se manifestar mais. Nessa situação, começa a ter um conflito. Por quê? Começa a situação do tipo assim: "Ué, me falaram isso, mas parece que eu não concordo muito com isso". Eita. "Ah, me falaram que eu tenho que fazer assim, mas parece que eu não". E aí começa os conflitos, de que algo dentro não bate com aquilo que foi ensinado fora, e aí começa. Por isso que a adolescência é um estágio muito difícil, de muitas perguntas, de muitos desafios. É muito comum, né, os pais virarem e falarem assim: "Aborrecente". Por quê? Você começa a falar: "Olha, faça isso", a pessoa: "Não". Você fala: "Uá, opa", aquela docilidade ela vai perdendo. Aquela obediência de sim, sim, A, B, B. Aí você fala A, Z, como diria meu pai, é o caminho do contra, se eu falo pra você fazer essa, tá lá no Z. Ou seja, começa uma situação ali. E a pergunta é, o espírito que se modificou, o que aconteceu ali? Olha a resposta, bem interessante. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que ser possa voltar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes eles todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, o consequentemente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo a seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados.
Desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência, que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessível aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los prosseguir. Nessa fase é que se lhes podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Olha que sabedoria e que informações interessantes, não é mesmo? Por fim, porém não menos importante, para finalizarmos esse vídeo, após os comentários a respeito da infância e da adolescência, vamos falar um pouquinho sobre a simpatia e a antipatia que temos uns com os outros? Para tanto, nós gostaríamos de ler as perguntas e discutir aqui com vocês, das perguntas 386 até a pergunta de 391. Vamos ler as perguntas e ver as respostas e debater sobre elas? Olha que interessante. A pergunta de 386, né? Podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro dois seres se aproximam, né? Devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, aparentemente casuais, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, olha que interessante. Então, como explicar essa afeição que nós temos com algumas pessoas? Vidas passadas. Então eu vou olhar para a pessoa e falar assim, é, vidas passadas. Não, a gente não se reconhece dessa forma, mas o nosso espírito se atrai. E ele fala que esses encontros geralmente parecem ser obras do acaso, uma questão fortuita, mas ele nos convida a refletir sobre a lei da atração. Que nós atraímos por essa semelhança, que no meio daquela multidão, daquela quantidade de pessoas, foi então atraído mediante a necessidade, mediante o contato, mediante a simpatia. Aí tem a subpergunta: não nos seria mais agradável reconhecer-se? Então não seria mais agradável para nós eu falar, nossa, fulano, olha que legal. Não seria mais agradável? Olha a resposta. Nem sempre. A recordação das vidas passadas, né? Teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então ele nos fala que, na sabedoria da providência divina, há um porquê de termos esquecido. Mas observe, a afinidade, o contato, o carinho, a confiança ficam. Mas o porquê do esquecimento, há algo que ainda não entendemos e que convém refletir um pouquinho sobre. Como assim refletir um pouquinho sobre? Entender que, se não lembramos, é porque tudo há um propósito. Lembra que a gente viu que nada acontece para inutilidade? Então tem um porquê. E não é à toa que os espíritos superiores nos falam aqui, ó, a recordação das passadas existências teriam inconvenientes maiores do que imaginais. Então, que bom que a afeição fica. Que bom que o carinho fica, que o amor fica, né? Aí ele continua perguntando: a simpatia tem sempre por princípio anterior conhecimento? Então você olha e fala: nossa, o santo bateu. Fala: maravilha. Então sempre vai ser de vidas passadas? Resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se preocupam um com o outro, sem que tenham conhecido como seres humanos anteriormente. Ou seja, vai por afinidade de pensamento. Talvez você ainda não conheceu aquela pessoa, não esbarcou com ela, mas vocês têm sintonia de pensamento, pensam as mesmas coisas, vibram as mesmas coisas. Então é natural que haja sintonia. É natural que haja simpatia, mesmo que vocês não tivessem se conhecido antes. Aí ele continua. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão, então, efeito de uma certa relação de simpatia? Ele está falando assim, então, um encontro que acontece, que na nossa vida acontece, né?
que você fala assim, gente, atraiu ali, fala, muita gente fala, ai, foi um acaso, nossa, que imprevisibilidade da vida, que coisa legal. Será que isso não seria, então, um reflexo dessa atração por simpatia? Olha a resposta. Entre os seres pensantes, há uma ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Em outras palavras, lei da atração. Não atraímos aquilo que nós queremos, atraímos aquilo que nós somos. Que interessante, né, pessoal? Aí ele continua perguntando: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Então você vira e fala, assim, nossa, meu santo não bateu. Você nem conhece a pessoa, você fala, aí, ó, é instintivo, já tem ali. E você fala, de onde é que origina isso? Resposta: são espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Aí ele questiona: a antipatia instintiva é sempre um sinal, então, de natureza má? Olha a resposta: de não se simpatizarem com o outro. Não se segue que os dois espíritos sejam necessariamente maus. Então, essa ideia de repulsão não significa maldade, mas que não se simpatizam, o que é natural. Porque os pensamentos não são iguais, as vibrações não são iguais, mas eles continuam. Ó. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando essa divergência, irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, à medida em que os dois espíritos começam a evoluir, a levar o seu patamar de consciência para o caminho que é igual a todos, que é o caminho do bem, o caminho do amor, essa antipatia ela vai diminuindo e então eles vão se aproximando. Já viram que é muito natural a gente falar, ai, meu santo não bateu com aquela pessoa. Ok? Mas aí você vai conversando, você vai mudando, a pessoa vai mudando e vice-versa e tá e tá. E aí no fim, fala, opa, não vivo sem fulano. Comum de acontecer também, não é? E aí Allan Kardec termina, né, com a pergunta de 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Aí a resposta: numa e na outra, só que de maneira indiferente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascará-lo. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que ele vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Já o bom espírito sente repulsa pelo mal, por saber que este não compreenderá e porque díspares dos dele são seus sentimentos, ou seja, não nutrem a mesma situação ali, não nutrem os mesmos pensamentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Em outras palavras, o que a gente consegue então entender com essa ideia da simpatia e antipatia? Vem com a ideia de pensamentos, emoções e sentimentos. Nós temos simpatias pelas pessoas que pensam como nós, que têm padrões vibratórios iguais, que têm pensamentos iguais. Essa simpatia ela pode ter sido construída anteriormente ou não. E que existe algo que ainda nós não conhecemos muito bem, que ele fala da ideia do magnetismo, né? Que hoje nós chamamos muito da lei da atração, que nos atrai. E que essa repulsão, essa antipatia, ela é natural, que ela convém justamente da diferença de pensamento, de emoções, e que para o bom e para o mau espírito possuem manifestações diferentes. Para o mal se converte em inveja, em ódio, em rancor, porque ele sabe que aquele vai desmascará-lo. E para o bom, ele sente dó, perdão, porque ele sabe que os pensamentos ali não são da mesma vibração. Ele lastima. E o melhor que ele pode fazer, então, é orar e pedir para que ambos, então, caminhem para o melhor. Porque se chegaram no momento de conviver e se um foi atraído um pelo outro, é porque há uma explicação, há uma necessidade. Bom, espero que essas explicações, essas reflexões possam ter sido úteis a vocês. Um beijo no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.